de 22 a versículo 27. Vamos lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que é realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. O que nós aprendemos essa semana, enquanto o pastor está aqui, já o pastor Marcelo pronto para as perguntas difíceis. Nós já combinamos aqui que as perguntas difíceis vão para ele e as outras vão para o nosso outro convidado. Mas o que nós aprendemos nessa semana, nesses versículos da nossa escola dominical via o WhatsApp, que o cristianismo ele é uma religião de ação, e por mais importante que seja você ouvir, você ter uma ortodoxia correta, você não deve parar por aí. Você deve praticar aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. Se você faz qualquer coisa diferente disso, nós estamos, conforme o texto, enganando-nos a nós mesmo. Engana-se aquele que também simplesmente acha que vir ao culto ele é o suficiente. Ele está fechando os olhos para o fato de que se você não aprendeu alguma coisa na sua igreja, se você não ouviu, acrescentou aquilo ao seu coração, guardou aquilo no seu coração e pratica isso na sua vida, você está enganando a si mesmo, O exemplo que Tiago usa é: aquele que faz isso é semelhante a uma pessoa que olha no espelho. Você se vê no espelho, você vê como você é, vê o que poderia ser melhorado, de repente pentear um cabelo, melhorar alguma coisa, uma maquiagem para as mulheres, alguma coisa nesse sentido, mas aí o que acontece? Você sai do seu espelho e logo se esquece disso, e assim você não toma nenhuma atitude com isso. E como se você se torna, o que nós aprendemos? Como você se torna praticante da palavra? A primeira coisa, o exemplo de Tiago é refreando a sua língua. Nós vamos estar falando sobre isso hoje, refreando a sua língua. E quem diz ter uma religião, mas não tem o domínio próprio de dominar a sua língua, também está se enganando. E o outro exemplo, para finalizar, que Tiago fala sobre religião verdadeira, sobre não enganar a si mesmo, é sobre assistência aos órfãos e viúva. E nas nossas aulas nós acrescentamos o quê? Nós acrescentamos a questão do estrangeiro. Órfão é aquele que perdeu a sua família e não tem o seu suporte emocional. A viúva é aquele que perdeu o seu marido ou então o seu filho e por isso não tem com quem mais se sustentar. E sobretudo naquela época, as viúvas, as mulheres, elas dependiam dos seus maridos, dependiam dos seus filhos homens para o seu sustento. E quando você perdia o seu marido ou então também perdia os seus filhos, você praticamente não tinha condições de se sustentar. E também tinha a questão do estrangeiro, aquele que não tinha referências na terra e por isso estava sujeito a ser injustiçado, estava sujeito a ser enganado, ele era um vulnerável na terra. E o que Tiago nos ensina? Se você não cuida do órfão, se você não cuida da viúva, se não defende o direito do estrangeiro, você está praticando uma fé morta. Por isso o nosso melhor culto a Deus, quando nós assistimos ao desassistido, quando nós assistimos ao vulnerável e também nós deixamos de refrear a nossa língua, ou seja, nós cuidamos de nós mesmos, cuidamos da nossa fé interior. E isto é uma religião verdadeira e é disso que nós vamos estar falando nesta manhã. Como convidados hoje nós temos o pastor Marcelo. Obrigado, pastor Marcelo, por ter vindo. Gostei muito da sua pregação, nós ouvimos aqui. E também mais uma vez nos auxiliando aqui, pastor Selmir, Guilherme. A minha primeira pergunta vai para o pastor Marcelo, Aqui o trecho que nós acabamos de ler faz uma apologia a uma religião verdadeira. E antes de falar de uma religião verdadeira, vamos falar do contrário. O que seria a prática de uma religião
falsa, pastor? O que seria você vir à igreja, frequentar os seus cultos, uma comunidade de fé, e ainda assim estar praticando uma religião falsa? O que seria isso? Bom dia a todo mundo, bom dia a todos. Falar um pouco sobre religião falsa, não é? O nome próprio já diz aquilo que traz falsidade, aquilo que traz engano, aquilo que traz dolo, aquilo que é mais precioso para o ser humano, que é a palavra de Deus. Então a religião falsa, ou melhor, quando você diz que você crê no Senhor, que Ele é seu Salvador, que você crê em suas palavras, mas que ao mesmo tempo você só quer atentar para aquilo que simplesmente você quer, ou não necessariamente aquilo que você precisa, você está praticando uma falsa religião, ou seja, você está praticando algo pelo qual é do seu próprio interesse e não do interesse de Deus. Você então está fazendo práticas as quais Deus não disse para fazer, não disse para falar, mas você então, pelos seus próprios achismos, a sua ideia de conhecimento, você então começa a praticar essa falsa religião, ou seja, uma religião que está muito mais pautada em você do que propriamente em Deus. Por isso que eu digo, quando a gente diz que nós somos crentes e nós falamos, eu creio em Deus, creio na sua palavra, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, há uma terceira via. Ora, se Jesus é meu Senhor, se Jesus é meu Salvador e se eu creio na sua palavra, então eu preciso praticar essa palavra para que eu então não comece a vagar pelas suposições que existem aí, e podemos então abrir um dia aqui um debate sobre isso, das muitas interpretações que tem por aí. Por quê? Porque as pessoas não querem praticar aquilo que Deus quer, mas querem praticar aquilo que elas acham que quer. E isso, obviamente, é uma falsa religião, ou seja, traz engano, traz dolo, traz falsidade, traz prejuízo para a tua fé. Em outras palavras, a falsa religião, ela é aquilo que muito mais vai te afastar de Deus do que necessariamente aquilo que vai te aproximar de Deus. Porque a falsa religião é aquela que muitas vezes vai tratar muito o eu, muito o interno, eu. Então, sabe aquela ideia das músicas, dos cantos, que cada vez mais falam menos de Deus, mas falam muito mais de eu? Eu preciso, eu quero, eu vou, eu entendo, porque eu. Então a falsa religião é aquela que vai tratar muito do meu eu e vai um pouco esquecer daquilo que Deus quer pra gente. Isso é muito interessante o que o pastor falou, né? Então, assim, falsa religião basicamente quando as pessoas tentam fazer do evangelho segundo a sua própria imagem, seu próprio entendimento. Isso é uma falsa religião. E outra coisa muito legal que o senhor falou aqui foi sobre as músicas. Um dia eu fui convidado pela minha esposa para dar uma aula das crianças. Eu vou contar isso rápido, eu gostei muito disso. E ao dar aula para as crianças, nós estamos falando sobre a aula, não me lembro exatamente qual aula minha esposa pediu para dar, e as crianças falavam que gostavam muito das músicas, e quais gostavam, e quais músicas eu gostava de ouvir, né? Aí eu falei para elas, olha, hoje em dia eu não escuto muito música evangélica. Eles falaram, é mesmo, tio? Por quê? Aí eu falei, vou explicar por quê. Porque existem muitas músicas que muitas vezes não falam aquilo que é o correto de Deus. É verdade, tio? É verdade. Eu vou te explicar como você deve identificar uma criança, uma música que fala de Deus corretamente. Vocês aprenderam português? Ela falava, aprendi. Vocês aprenderam pronomes do caso reto? Eu falei, aprendendo. Qual é o primeiro pronome, primeira pessoa do caso reto? A pessoa fala, o menino fala, eu, tio. Muito bem, vocês aprenderam a aula. E qual é a terceira pessoa do caso reto? Ele e ela. Muito bem, vocês aprenderam. Então vamos fazer o seguinte, toda vez que você vê uma música falando de Deus e tiver muito primeira pessoa, seja do caso reto, seja do possessivo, o tio normalmente não gosta muito dessa música. O tio não gosta. Agora, toda vez que a música fala mais, na terceira pessoa, muito do ele, para ele, aí o tio gosta mais. Então, uma boa música, ela geralmente tem a terceira pessoa, porque está falando dele, para ele e por ele. Não é só eu, meu pecado, meu milagre, para mim.
Então é isso que nós aprendemos com as crianças na escola dominical, e foi justamente isso que nós aprendemos. Então, em resumo, religião verdadeira é aquela religião não pela nossa imagem, não centrada no eu, mas uma prática para ele, para a glória dele. E tendo a referência à própria palavra. A própria palavra. Porque a partir do momento que eu começo a gerar uma religião para mim mesmo, sobre o meu próprio entendimento, então eu começo a ser seletivo. Então eu começo a achar que algumas palavras de Deus não são para mim. Então eu começo a achar que o meu evangelho serve mais para mim do que o próprio evangelho serviria para mim. Então a gente acaba gerando essas coisas, gerando essas aberrações que são, na verdade, o que? Fruto. E às vezes as pessoas, elas não fazem nem por mal. A minha dificuldade são os falsos profetas. A minha dificuldade, desculpa, eu estou me alongando aqui, mas o que muitas vezes provoca essa disseminação da falsa religião no coração das pessoas, muitas vezes é a própria pessoa que começa a ser seletivo e acha que alguns textos são para mim, outros textos são para você, ok? Mas o que me deixa mais preocupado é, de fato, quando os falsos profetas, os pastores, os homens de Deus, aqueles que de alguma forma deveriam dizer a palavra de fato como ela é, e deixar com que a pessoa consulte a sua própria consciência, e então ela tome um rumo na sua vida. Não. O falso profeta, ele vai dizer exatamente o que a palavra não está dizendo, e diz que é. E diz que é. Isso traz prejuízo, isso gera uma falsa religião, uma falsa interpretação, uma falta um erro, né, de interpretação daquilo que Deus quer de fato para a gente. Amém. Pastor Sionir, então, no sentido oposto, o que seria uma religião verdadeira? Aprendemos bastante aqui o que é uma falsa religião. É basicamente aquele evangelho, a nossa própria imagem. E o que é uma religião verdadeira? Bom dia a todos. Essa religião verdadeira, se você está acompanhando, né, as aulas, Tiago, ele tem uma proposta, né? O povo, a gente não pode desassociar esse contexto para entendermos o que ele está falando. Nós não podemos associar essa parte que o pessoal chama de perícope, né, de todo o texto de Tiago. Tiago, ele começa a falar daquilo que está acontecendo naquela comunidade de fé, com relação à opressão, dificuldades que as pessoas tinham, e isso é uma característica dessa carta. Ele está escrevendo para cristãos que foram judeus, né, mais ou menos no século 45, a comunidade de fé era conhecida como um apêndice, né, do judaísmo, né? Então ainda tinha muita coisa envolvida, então existiam algumas dificuldades com relação a ritualismo, alguma coisa nesse tipo. Então o que o autor está falando naquele momento, que é a religião verdadeira, e ele faz referência ao texto de Isaías, né, e quando ele vai falar também de obras mais lá na frente, a obras da fé, porque toda a palavra de Deus, ela remete para a pessoa de Jesus Cristo. Então a obra da fé é crer na palavra e crer em Jesus Cristo, porque a palavra o tempo todo ela fala de Jesus Cristo. Então a religião verdadeira que Tiago está falando aqui, serve para cada um de nós, é aquela religião que está de acordo, está pautada, está alicerçada, como disse o pastor Marcelo muito bem, na palavra de Deus. Não existe, gente, é um alerta que nós damos aqui, não existe uma nova revelação, não existe um novo entendimento da palavra de Deus, não existe uma nova, eu vejo muita gente falando assim, Deus me deu uma nova revelação. Não existe. A palavra já está revelada. Já está revelada. E João, ele vai falar muito claramente, qualquer um que acrescentar qualquer coisa aí, que seja anátema, né? Então, essa religião verdadeira é aquela religião que está pautada na palavra de Deus, que está pautada em fazer a vontade de Deus, não fazer a minha vontade, não buscar a minha glória, mas buscar a glória de Deus, buscar fazer aquilo que Deus quer, uma vida de comunhão, uma vida piedosa, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Uma vida em que as pessoas possam olhar para o próximo com olhar de misericórdia e graça.
E não sermos egoístas, como foi dito ali no programa pessoal, eu também, quando eu vejo uma música que começa com muito a não ser que seja aquela, eu quero é Deus. Aí pode. Aí pode, né? Agora, a religião verdadeira, eu posso dizer que aqui dentro dessa carta, é aquela a religião que está submetida à vontade de Deus, que está submetida a Cristo Jesus. Eu não posso nem falar aqui nesse contexto de evangelho, mas hoje para nós é evangelho, porque aqui ainda não tinha nem evangelho ainda, né? Nós estamos no período das cartas, que essa é uma primeira carta, uma das primeiras que foram escritas. Mas se você quer saber se uma religião é verdadeira, se ela está pautada na palavra de Deus, gente, não troque a palavra de Deus por nenhuma outra revelação, nenhuma outra falsa revelação. Toda a revelação que você precisa está contida aqui, no livro da vida. E essa é a religião verdadeira, buscar fazer a vontade de Deus. Amém. O autor, ele toma como exemplo, e esse é o nosso foco no dia de hoje, né? Religião verdadeira e a questão do pobre, que a gente vai chegar daqui a pouco, mas o Tiago toma como exemplo de atos de fé correta, de religião verdadeira, um exemplo que eu vou perguntar para o pastor Marcelo a respeito de refrear a língua, né? Pastor Marcelo, como pastor de ovelhas, qual o mal que o senhor entende ou já tenha visto dentro de uma comunidade de fé, o fato dos irmãos não refrearem a sua língua? Quando a gente fala refrear a língua, mais no popular, as fofocas, os desmentidos, o quanto isso é ruim para uma igreja, não simplesmente para o indivíduo, porque isso aqui é dito como uma disciplina, refrear a língua, e é dito em Provérbios, né? Nós aprendemos que Tiago é provérbio do Novo Testamento, né? Tem uma linguagem muito provincial, mas então assim, a ideia de refrear a língua é uma ideia de disciplina, mas também é uma questão de problema na comunidade. Isso gera um grande problema na comunidade. Como o senhor vê isso e qual a sua experiência nessa área? Bom, gera um problema na comunidade de fé em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Uma pessoa que não sabe se expressar de uma forma que seja adequada ao momento, ela vai trazer muito mais prejuízos do que propriamente coisas positivas. Como você bem disse, Provérbios 21, versículo 6, Provérbios 26, versículo 28, vão dizer muito sobre isso, que é a linguagem um pouco que Tiago usa. Porque a língua, a mesma que abençoa, é a mesma que pode amaldiçoar. Portanto, amados, quando a gente tem a oportunidade de pensar antes de falar, quando a gente tem a oportunidade de imaginar o quanto a nossa palavra ou quanto a nossa fala vai gerar no coração do outro, quanto mais então a gente tiver a oportunidade de pensar se a nossa palavra, ela de fato, vai gerar frutos excelentes ou frutos maus no coração do outro, quanto mais a gente fizer este exercício, mais nós iremos ser usados por Deus, a nossa língua então será usada por Deus para a construção de coisas boas. A minha dificuldade, Felipe, quer ser abençoado, refreia sua língua, né? Uma vez eu pregando um casamento, eu usei um pouco essa ideia. Se você quer ter um casamento abençoado, se você quer ter uma vida abençoada, se você quer andar em paz lá com seu esposo, com a sua esposa, refreia a sua língua. Pensa antes de falar, pensa antes de soltar uma palavra, porque pode ser que aquilo que você fale, e aí volta um pouco a ideia que nós estamos falando, que pode ser que aquilo que você fale não seja de Deus, seja do teu próprio entendimento, e aquilo que você acha não é necessariamente aquilo que você tem que ser dito para aquela pessoa. Então a língua, ela abençoa, a palavra, ela edifica, mas ao mesmo tempo, no contexto que estávamos falando, uma palavra de Deus, forma dita errada, uma palavra maldita, vamos dizer, que dita de forma má, ela vai trazer prejuízos para a vida de fé de qualquer pessoa, ou para a vida de caminhada para qualquer pessoa. O pastor Alexandre quer dar uma palavra? É só uma frase que o pastor Samuel Salgado disse uma vez na convenção, que uma pessoa foi fazer uma observação, mas fez de uma maneira assim, grotesca,
agressiva. Aí depois ele percebeu o que tinha feito. Não estava errado o que ele colocou, mas como ele colocou, como ele falou, aí foi pedir perdão no plenário. E o pastor Samuel Salgado disse: meu irmão, aprenda a engrenar o cérebro antes de você acelerar a língua. Achei interessante. É Samuel ou Josué Salgado? Oh, desculpa, obrigado, pastor. Josué Salgado. Josué Salgado. Eu continuo com a minha disnomia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos também. Claro, pastor. E é só para a gente poder imaginar aqui, tá bom? De fato, todas as expressões que eu solto para alguém, que falo para alguém, de fato é de Deus. Por exemplo, eu estou aqui com você, não gosto da sua barba, eu acho que ela poderia ser cortada de forma diferente. Aí eu falo para você: Felipe, pô, tua barba tá linda, tá bonita. Gostei. Ok? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando eu digo que as pessoas têm que refrear a sua vida, não é frear no sentido de parar, né? Mas refrear, dando tempo para que o cérebro vá à frente, é nesse sentido. Porque nem sempre tudo que eu falo pode ser que não seja de Deus. Pode ser do meu próprio eu, do meu próprio entendimento. E às vezes, aquilo que eu falo, por não ser de Deus, causa prejuízo. Ai, pastor, então quer dizer que como é que pode o crente não falar coisas que não são de Deus? E eu posso falar coisas do meu próprio entendimento e não ter nada a ver de Deus, sem maldade, sem dolo, mas os meus achismos. Não estou dizendo que agora o crente, pastor, está dizendo que o crente agora, o pastor pode em algum momento falar coisas que não são de Deus. Pode. De forma... Oi? É só no vigiar. De forma... Ou seja, não para matar, não para prejudicar, mas a gente precisa entender exatamente isso. Refrear a língua é perguntar para Deus se isso que está na minha cabeça é para ser dito. Se isso que está aqui na minha mente, por mais verdade que possa ser no meu entendimento, se isso que está aqui é para ser dito, porque o próprio Provérbios, desculpa aqui me alongar aqui, pastor, vai dizer sobre isso. A língua falsa, ela fala coisas erradas. A língua mentirosa, ela lança mentiras. A língua mentirosa, ela odeia a verdade. A língua descontrolada, vai dizer Tiago lá no versículo 26, que essa língua descontrolada, ela provoca muitos males. Então, quando eu tenho aprendido muito isso, de pensar, cara, às vezes eu penso demais. É verdade. Às vezes eu entro no... Minha esposa que fala, né? Você está aí? Marcelo, você está aí? Porque às vezes a gente pensa demais, porque a gente quer dizer palavras sempre de bênção. O crente, eu tenho que falar palavras de bênção. Para falar palavras de bênção, tem que pensar. A palavra de Deus não foi feita para a gente pensar. Tem gente que diz que a palavra de Deus foi feita para a gente chorar, para a gente se emocionar. Não, eu entendo também, mas é para a gente pensar. Então eu preciso pensar na palavra de Deus, refrear a minha língua, para então te dar uma palavra de bênção. Eu entendo dessa forma. Então acho que a gente pode, de alguma forma, trabalhar um pouco essa ideia. Sim, a palavra de Deus diz: seja pois todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele nos aconselha a ouvir mais do que falar. Aproveitando antes do comentário do pastor Selmi a respeito disso, é um problema também puramente pastoral. Eu entendo a questão de você refrear a língua, porque algumas pessoas acham que só porque é verdade, e essa é a minha pergunta, pastor Selmi, só porque é verdade tem que ser dito. Algumas pessoas, já que é verdade, então tem que ser dito, doa a quem doer. Não necessariamente naquele momento. Como podemos ligar isso com a sabedoria de Provérbios? Exatamente. Eu creio, ao contrário de que algumas... Eu acho que a verdade, ela sempre tem que ser dita. Por mais dolorida que seja, a verdade sempre é o melhor caminho. A verdade restaura. A verdade liberta. A mentira, você se mete numa teia de mentiras e você tem que inventar uma mentira para não gerar dúvida, aí você vai se perde na mentira. Quem me conhece, e
faz acompanhamento comigo, eu gosto muito da palavra de Provérbios, que fala o seguinte: como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. É mais ou menos a ilustração que o pastor Alexandre falou aqui do pastor José Salgado. A palavra, ela sempre é boa, mas depende do momento em que você vai falar e da maneira como você vai falar. Ok. Por que o momento? Por exemplo, eu acho que na hora da raiva, tem gente que tem um texto bíblico que eu tenho uma dificuldade para entender ele, porque a gente não pode fazer de um texto uma doutrina. Você tem que pegar todos os textos que fala assim: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, mas antes vai lá e fala. Aí o pessoal fala assim: olha, não deixa, hoje mesmo você vai lá e resolve. Agora, embora você vai encontrar inúmeros, e vou falar daqui agora, eu falei que você primeiro tem que pensar. Eu sempre falo o seguinte: a raiva é o pior conselheiro. Temos que refrear a língua. Por isso que eu penso o seguinte: às vezes eu prefiro ficar quieto naquele momento, pensar melhor, conversar com Deus, e depois trago aquele assunto não fica de fora não, mas de uma outra maneira. E uma coisa que eu costumo fazer, por questão de refrear a língua, é que quem me conhece sabe que eu aprendi isso na minha vida profissional. Eu não explodo. Para eu explodir, quem me conhece sabe disso, é porque o negócio já derramou há muito. E existem pessoas que têm essa dificuldade. Tem aquelas pessoas que são mansas e de repente explode. Isso é uma tragédia. Eu vou assim, olha, eu começo com uma palavra dócil. E conforme vai acontecendo as coisas, eu vou aumentando o nível. Eu não vou chegando logo de cara, raça de víbora. Não é por aí. Então, refrear a língua é isso, é pensar mais. Não o conteúdo, mas a forma, né? A forma, sempre a forma. A verdade sempre tem que ser dita. Parece que temos o pastor Alexandre que falou alguma coisa ali. Primeiro, avisar que o pessoal está reclamando que está cortando, né? Está picotando, isso é questão de conexão, né? Uhum. E a segunda é que a Tânia Souza comentou aqui que o que mata não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Tivemos 2 comentários da irmã Tânia aqui dizendo, né, só reforçando, né, o que mata não é o que entra, mas o que sai pela boca, e também da irmã Consuelo, né, meu Facebook acabou de sair aqui, a respeito da sobrinha dela que está assistindo. Seja bem-vinda, incentivo todos os irmãos a estarem participando e perguntando conosco, né, para enriquecer aqui o nosso painel, e já vamos estar respondendo a pergunta da irmã, que foi: como devemos praticar a palavra de Deus, como a palavra de Deus deve ser praticada no nosso dia a dia. Nós já vamos responder isso também, junto com outras perguntas que estão aparecendo aqui. Antes de entrar na questão do pobre, né, porque, de novo, né, eu acho que essa questão do refrear a língua, ela é bem interessante, né? Eu acredito que nas igrejas existe muitas vezes, né, os pastores me ajudam com isso, né, às vezes muita falta de sabedoria no falar, não necessariamente no que falar, porque, como o pastor disse, a verdade ela tem que sempre ser dita, mas como ser dito. Eu acho, por isso que eu disse que é uma questão pastoral, porque nas comunidades existem irmãos que vivem em pecado, né? E existe aqueles patrulheiros do evangelho. Você está em pecado, e lá vem aqueles 5 dedos apontando para sua cara, né? Ouvir uma versão só também, exatamente. Só escuta um lado, não escuta o e outro. Nunca escuta o outro. Ou seja, existe também toda uma questão de sabedoria, né? Mas algumas pessoas não conseguem refrear a sua língua e logo já saem com uma exortação, não exortação, mas uma acusação, porque geralmente a palavra exortação na Bíblia sempre vem acompanhada de amor e com o intuito de renovação, com o intuito de arrependimento daquela pessoa, mas sempre vem com acusação, e isso e essa não é a ideia, né? É por isso que eu encaro essa questão de refrear a língua uma questão bem pastoral, porque conhecemos muitas pessoas que saíram das suas igrejas, deixaram suas comunidades de fé, porque foram magoadas por coisas que alguém disse. E a ideia da exortação não é ferir, né? A ideia da exortação é de ensino. A ideia de você exortar alguém não é a ideia de você punir alguém por alguma coisa, é de você ensinar aquela pessoa ou trazer a ela um entendimento diferente daquilo que você estava fazendo, daquela prática.
Então a gente tem muito exortai-vos uns aos outros. Imagina, né? Exortai-vos uns aos outros na ideia de que, olha, vamos então uns aos outros ensinar as coisas que de fato precisam ser aprendidas entre nós. Então a exortação traz essa ideia não de punição, não de brigar com alguém, mas a ideia de ensinar, né? A ideia de trazer. E exortar tem a ver com passar para a ideia da língua, né? Da forma, do conteúdo, de como se fala. Exatamente. A questão de refrear a língua, quando o Tiago fala aqui, era justamente um tipo de situação, um tipo de pecado que os leitores estavam cometendo, justamente com algumas injustiças sociais que nós vamos estar falando aqui. Então não é a questão da exortação. A exortação é aquele ato de amor, de trazer aquela pessoa em pecado, a um erro, diante de Deus e diante da sua comunidade, de trazê-la de volta à comunhão. E refrear a língua é outra coisa. Amém, pastor? Podemos passar para o próximo ponto? Sim. Então vamos lá. Pastor Selmir, esses trechos que nós falamos também tratam de uma outra questão importante da religião verdadeira, que é a questão do pobre, do necessitado, é a questão daquele que está vulnerável, né? Qual o papel da igreja diante desses, né? O texto de Tiago fala do órfão, da viúva, eu acrescento estrangeiro, porque são três figuras essenciais e importantes no Velho Testamento da questão do favorecido, do necessitado e do vulnerável. Qual o papel que o senhor entende da igreja em relação a essas pessoas? Ok, uma pergunta bem interessante que nós temos que avaliar dentro do contexto do Tiago. Gente, a gente tem que aprender o seguinte, que a gente fala sempre: texto sem contexto é pretexto para heresia. A gente tem que entender para quem Tiago está escrevendo. Quem era Tiago? Qual o seu destinatário? Qual é a percepção que seus primeiros leitores tiveram ao ouvir isso? É muito importante você entender isso. Por quê? Tem muita gente que pega a carta de Tiago de uma maneira, um equívoco na interpretação, e achar que ele trata de um tema de justiça social. Não é verdade. É um grande erro você analisar dessa maneira. Ontem eu estava lendo um livro... Já adiantou minha outra pergunta. O livro de Billy Graham. Ele fala o seguinte: é interessante que ele fala assim, que a igreja ela tem que voltar ao seu papel primordial. Eu não vou falar exatamente como ele fala, né? Voltar a seu papel primordial de missão, no seu sentido de propagar o Evangelho de Cristo e levar pessoas a se converterem a Cristo, porque fazendo isso é melhor do que você aplicar a questão de psicologia ou de ação social. Porque quando ele fala ali de pobre, você tem que ver o seguinte, vamos lá dentro do contexto. Ele está falando de uma preocupação de Deus durante todo o Velho Testamento, né? Que é a questão dos pobres, dos órfãos, né? Das viúvas, ou seja, aqueles menos favorecidos. E a gente tem que ver o seguinte, ele vai falar lá na frente somente sobre ricos. Tem que entender qual é a analogia que ele está fazendo ali. Quem são os ricos do texto de Tiago? Será que são as pessoas que têm muito dinheiro, ou ele está falando de um grupo social dentro daquela comunidade de fé que seriam os judeus? Quem são os pobres? Seriam os gentios? Ou seriam aquelas pessoas que são famintas da palavra de Deus? Né? Então ele vai falar da religião verdadeira. A religião verdadeira é você olhar com misericórdia, você não ser soberbo, você, por ter bens, não achar que é melhor do que o outro, muito pelo contrário. Então eu penso da seguinte maneira: Tiago ali, ele não está fazendo uma defesa de uma ação social, mas ele está fazendo defesa de que a verdadeira religião, o papel da igreja é apresentar esse reino de Deus, é apresentar a graça de Deus, é representar a glória de Deus. E como nós fazemos isso, nós temos que vivê-la. É um outro ponto que talvez a gente vai fazer lá na frente, talvez no outro momento. É viver, não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Tiago vai falar isso. Se você tem amor de Cristo, se você é movido por esse amor do Espírito Santo de Deus, você não pode ser avarento, você não pode ser egoísta, você não pode ser soberbo, você não pode ver uma pessoa passando necessidade e não se envolver, não se doer com aquilo, não olhar com olhar de misericórdia. Agora, também não adianta, aí é um outro erro,
Também não adianta você somente dar o pão para aquela pessoa e ela morrer e vai para o inferno. Eu acho que você tem que levar o evangelho, mas também tem que, aí sim, levar o alimento aos órfãos, às viúvas, às pessoas que perecem, mas elas não podem morrer sem Cristo. E o erro de algumas teologias que nós temos vivido por aí, baseada numa versão errada da carta de Tiago, é achar que quando nós fazemos o bem social, ou a ação social, a igreja está fazendo a vontade de Deus. É um grande erro. Essa pergunta eu vou direcionar, vou pedir para o pastor Silmir continuar comentando e depois também para o pastor Marcelo. Vamos separar dois pontos importantes. Sim, pastor. Pedi permissão para fazer uma colocação em cima do que o pastor Silmir falou, que é aquilo que a gente diz o seguinte: na minha casa, falar da minha casa. Quando o evangelho chegou lá na minha casa, Estrada Doutor Santos, 735, casa 29, a nossa família estava destroçada. A minha avó era cozinheira do hospício, a minha tia enfermeira do Cardoso Fonte, minha mãe enfermeira do Marcílio Dias, mas tanta parte econômica, emocional, familiar, os relacionamentos, o inferno. Minha família está ouvindo isso e sabe que eu estou falando a verdade. Mas um dia a igreja de Parque Curicica chegou lá em casa com o evangelho. O evangelho entrou na minha casa, entrou no meu lote. Hoje a igreja Batista Boas Novas, na Estrada Doutor Santos, nasceu de um ponto de pregação na minha casa, que minha avó foi a primeira a se converter. Eu me converti nesse ponto de pregação. A minha tia, a minha mãe, meu tio, meu avô, claro que numa sequência de anos, se converteram. A minha avó continuou cozinheira do hospício, a minha tia continuou sendo enfermeira lá no Cardoso Fonte, minha mãe continuou sendo enfermeira no Marcílio Dias, o meu tio continuou pedreiro, o meu avô continuou sendo cozinheiro do hospício, mas a nossa vida mudou. Não mudou porque a gente teve pós-graduação, ou porque a gente começou a ganhar mais dinheiro, ou nada disso não. A nossa vida mudou porque o evangelho entrou e mudou a nossa vida. Então eu creio, quando nós aqui na igreja pregamos, que o que muda uma vida é o evangelho. Claro que quando você tem pós-graduação, quando você consegue um melhor emprego, quando você avança, é o melhor, mais abastado, o melhor, mais economicamente mais sólido. Mas não adianta ter uma vida sólida econômica se você, em pecado, não administra isso bem. Então a melhor ação social que aconteceu na minha casa foi o evangelho ter chegado. Temos, então, isso é um tema interessante. Então, a resposta da pergunta é: a religião verdadeira, o que é mais importante, qual o papel da igreja? O papel principal, né, como o pastor Silmir falou, é a pregação do evangelho, e a igreja não deve se desviar dessa função, né? O texto eu vou deixar para o pastor comentar. O texto de Tiago nos fala assim: religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, olhar o próximo e também olhar para si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo, né? Pastor, agora sim, o pastor Marcelo, o principal objetivo da igreja é pregar o evangelho, né? A igreja também, ela deve também, adicionalmente a isso, né, como o pastor falou também, fazer assistência social. Qual a importância desse tipo de ação? Eu quero corroborar aqui com o pastor Silmir numa seguinte fala. Lendo esse texto, a questão do rico, do pobre e tal, me veio a seguinte pergunta para eu começar a raciocinar. E qual foi a seguinte pergunta que me veio? Como era composta a membresia desta igreja? Porque está falando de ricos e pobres, aí a pergunta óbvia foi: quem eram esses ricos? Quem eram esses pobres? Essa foi, confesso aos irmãos, que foi a linha de raciocínio para começar a pensar. Então, a carta de Tiago endereçada, né, muito mais à igreja, não em Jerusalém, mas fora, né, aos irmãos judeus, tanto que Tiago ainda fala de sinagoga, né? Ainda usa o termo sinagoga mais à frente, né? Mas assim, só para eu entender, quem eram os ricos? Vamos lá, quem eram os pobres? Talvez os agricultores? Talvez os carpinteiros?
talvez pequenos comerciantes. Quem eram os ricos? Os latifundiários, aqueles que tinham o poder da escrita, que exerciam o poder sobre as pessoas. Então, a primeira pergunta que me veio então era saber o seguinte: essa igreja, que é assim como a nossa, ela atinge classes sociais de 0 a 100. Então, quando a gente olha para isso e a gente vê a igreja como um lugar aonde as pessoas vêm para se alimentar, é um lugar da palavra, um lugar que as pessoas vêm encontrar refúgio, assim como hoje bate aqui na porta muitas vezes, pessoas que estão sedentas da palavra, mas que precisam de uma roupa. Quantas e quantas vezes você, aí que está me ouvindo, você de outras igrejas, já foi abordado na porta da sua igreja por alguém dizendo: olha, eu estou sem roupa, estou sem comida, estou com fome, ou então, olha, eu não tenho lugar para passagem. Ok? E as pessoas vêm procurar onde? Procurar na igreja. Alguns acham: está se aproveitando. É verdade, alguns se aproveitam, é verdade. Mas eu quero crer que 90% não. Então, acho que o pastor bem disse, a igreja formada, essa igreja de Tiago está se referindo aqui também, eu acho que formada de ricos e de pobres, vai ter que, de algum momento, entregar a palavra e também entregar esse algo mais, o evangelho e aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. Eu acho que causa mais impacto. Por exemplo, o pastor deu uma palavra aqui da sua família, né? E eu quero corroborar o seguinte, né? Deus converte a pessoa, converte aquele que é pobre, ok? Dito pobre. Eu quero crer que Deus, em toda a sua bondade e seu amor, vai começar a gerar no coração daquele pobre coisas que vão fazer com que ele se torne um homem de fato rico de fato em sabedoria, em instrumento de Deus, e também que a sua classe social suba também, porque a pessoa começa a ter um novo entendimento. O que o Evangelho faz? O Evangelho muda o entendimento, o Evangelho muda a pessoa, o Evangelho muda a forma que a pessoa vê e se relaciona com as coisas. Então, aqui na ideia, no contexto de Paulo, quero eu entender que essa igreja de pobres, essa igreja de ricos, também, a igreja também, para que ela tenha uma efetividade, penso eu, na disseminação do Evangelho, para a classe dita mais pobre, precisa ir além da palavra, mas também entregar aquilo que a pessoa está necessitando naquele momento. Porque o rico, ok, está tudo certo, né? Está tudo certo, está tudo bem, está tudo em paz, ok? Mas o pobre não, o pobre ele precisa deste algo mais. Quantas e quantas vezes nós já temos testemunho de pessoas que eram... Já viste nessa Cristolândia? Já viste na Cristolândia? Pessoas que eram de rua, moravam em rua, receberam o Evangelho, receberam comida, receberam roupa, receberam cortar lá o cabelo, receberam carinho, receberam atenção, e hoje estão caminhando pelas suas próprias pernas, quiçá estão pregando o Evangelho. A Cristolândia, então, seria um bom exemplo daqui, como você pode aliar a pregação da palavra, que é o principal objetivo da igreja, também a não deixar a pessoa que está com o filho, simplesmente como o Tiago diz aqui, não, olha, vá para casa e se alimente, não. Ele também faz esse algo mais. Pode saber. É interessante o que o pastor Marcelo falou, e a gente, como que é escola bíblica, né, tem que olhar o texto. A comunidade de fé que Tiago escreve, naquele momento, não existia classe média. Classe média é uma coisa nova, né, relativamente nova. Ou a pessoa, naquela comunidade de fé, era muito rico, ou era pobre. Não existia classe média dentro da carta de Tiago, né? Não tem classe média. E é interessante a gente entender o seguinte, talvez alguém não possa ter compreendido a minha fala. É claro que o mais importante é levar o Evangelho, mas, por exemplo, hoje, vou contar um fato que aconteceu hoje aqui, na Igreja Batista Missionária do Maracanã. Eu fui descer no intervalo, tomar um cafezinho, fui para a Herô, eu vi a Herô fazendo mais café. Eu falei: Herô, tu vai fazer mais café? Já estamos acabando. Herô é a nossa colaboradora aqui da igreja. Ela falou assim: não, pastor, é porque teve uma pessoa que bateu aqui na frente e estava com fome. Eu não dou dinheiro, mas o que eu dei? Eu fiz um café para ele, dei café para ele, peguei o pão e dei pão, ele ficou satisfeito. Isso é bom, isso é correto, não é errado.
Eu não vou chegar ali, ó, vem cá. Correto, é sábio. Primeiro, antes de você tomar um café com pão, vem aqui que você vai ouvir falar de Jesus. Aí também é ser rigoroso demais, né? Há momento que você precisa, a pessoa está desfalecida, você tem que levar esse alimento, esse pão, esse café, e a pessoa vê aquilo ali como um ato de graça, um ato de misericórdia, né? E ali, naquele momento, a pessoa tomando aquele café, tomando aquele pão, você pode falar de Jesus, você deve falar de Jesus, né? O que nós não podemos fazer, e aí é o que nós estamos vendo, já saindo um pouquinho da carta de Tiago, vivendo para os dias de hoje, o que nós estamos vendo é muitas pessoas se aproveitando da fragilidade do povo, né? E tirando benefícios políticos disso. E, digo para a tristeza nossa, inclusive dentro da igreja, né? Tem pessoas que começam a montar ONGs dentro da igreja, se esquecem um pouco do evangelho, ou usam o evangelho como meio, isso que é o problema, né? O dar pão, dar o café, olhar esse pobre, é o meio pelo qual você prega o evangelho, não é o contrário. E ali daqui a pouco você vê essa pessoa se autopromovendo nas mídias, né? E a palavra de Deus é muito clara: que a mão esquerda faça, a direita não saiba. A verdadeira religião é para a glória de Deus, né? Quando você leva alguma coisa, quando você abençoa alguém, você é instrumento, você é mão de Deus, você é boca de Deus naquele momento para abençoar aquelas pessoas. Nosso tempo está estourando e esse assunto ele é fantástico, então eu vou abrir para os nossos últimos comentários. Uma coisa interessante, que quando nós começamos a falar sobre pobres e ricas, sobre essa questão da teologia do pobre, teologia da libertação, toda essa questão que dá ênfase no pobre e muitas vezes ênfase nas obras. Eu encaro da seguinte maneira: existem dois polos, né? Existem algumas religiões, como por exemplo o catolicismo, espiritismo, que dão ênfase nas obras como forma de justificação, né? E uma vez você praticando essas obras, são essas obras que vão te justificar diante de Deus. Nós, enquanto protestantes, nós entendemos que aquilo que nos justifica é a fé, e fé e obras é o tema do nosso próximo painel EBD. Então, pastores, me ajudem, se preparem. Fé e obra na visão de Tiago e também na visão de Paulo. É isso que nós vamos estar falando já no nosso próximo domingo. Mas nós aprendemos como protestantes que aquilo que nos justifica diante de Deus são a fé, né? É a fé em Cristo, é a fé em Cristo somente. O problema é que, enquanto esses, né, nós entendemos que católicos e espíritas, eles podem estar cometendo erros de estarem se justificando nas obras, enquanto que aquilo que nós entendemos que salva é a fé no Senhor. Por outro lado, nós protestantes podemos também sofrer a tentação que já que entendemos que a fé é única e salva, muitas vezes existe uma acusação feita a nós, que nós relegamos a assistência, a ajuda e a prática de fé. Então, cada um sofre, entre aspas, um tipo de tentação. Nós, enquanto protestantes, somos acusados muitas vezes que, como cremos na fé somente, que a pregação do Evangelho que é o nosso principal alvo, ou seja, salvar as almas, né? Nós somos acusados de estarmos relegando a segundo plano a ajuda e a assistência daqueles que precisam. O que nós podemos responder a isso, pastor Silmir? Bom, vamos lá. Os últimos comentários, pastor Silmir, e depois pastor Marcelo. Esse termo protestante, que você falou várias vezes, pode confundir um pouco a cabeça do povo, né? Por que nós somos conhecidos como protestantes? Por quê? Nós protestamos, ou protestávamos naquele momento, e continuamos protestando hoje, exatamente essa manipulação da fé, né? Quando a gente chama de protestante, foi um protesto que Martinho Lutero, com as suas teses, e nós temos outros, né? Martinho Lutero, ele foi conhecido porque colocou aquelas teses, mas temos os pré-reformadores, tudo isso. Nós protestamos com a maneira como a igreja daquela época se comportava, onde ela vendia as indulgências, e aí sim, a salvação era tão somente pela obra de bens, mas aquela obra a gente conhece, né, quem gosta de história, né, era para construir basílica, era para construir prédios suntuosos, né? Graças a Deus hoje isso não acontece mais, só em Istambul. Só em Istambul. Hoje não né? tem mais. Então, esse termo protestante vem exatamente isso, que nós deveríamos voltar à Escritura, que a salvação, né,
não é nossa, é dom de Deus para que ninguém se vanglorie. Porque se fosse assim, só o rico seria salvo. Porque o que o pobre pode dar? E interessante quando a gente vê essa questão de pobre, e eu observo isso, geralmente, eu digo isso até como pastor que eu observo aqui na igreja, geralmente, tá, gente? Estou aqui generalizando não. Quer dizer, realmente generalizando, né? Mas as pessoas que mais doam são as que sofrem. As pessoas mais mão abertas são aquelas pessoas que já sofreram. É aquelas pessoas que sabem o que a pessoa está passando. E aquele pobre, eu vi uma reportagem que um grupo estava distribuindo quentinhas agora nessa pandemia, e só tinha 2 quentinhas. E tinham 7 pessoas, moradores, vivendo rua. E aquelas pessoas pegaram aquelas 2 quentinhas e dividiram entre os 7. Né? Eu li uma reportagem interessante que fala o seguinte: em alguns países, artistas renomados estão doando dinheiro para a Covid, para o combate à Covid, para a necessidade, né? Algumas pessoas doando, teve uma pessoa que doou 25 milhões, não sei o quê. Aqui no Brasil a gente faz o contrário. Os artistas estão fazendo lives, e na live você doa, você que doa, eu assisti uma live esse dia, você doa, né? E só que, o que a mídia está dizendo? Que quem está ajudando é aquele determinado artista. E isso às vezes acontece na igreja. Nós estamos manipulando essas pessoas. Inversão de valores. Né? Uma total inversão de valores. A fé verdadeira é amor a essas pessoas. Amor é você entender como é que era a situação do órfão e da viúva, né? Naquele termo, no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Como é que eles eram desprovidos de tudo. Então você não pode negligenciar essas pessoas, mas com uma fé verdadeira, com amor em Cristo, com o dom do Espírito Santo, amando profundamente aquela pessoa, querendo que aquela pessoa mude de situação. E a mudança, gente, acontece através da palavra de Deus. Vou terminar a minha fala lembrando uma coisa que o pastor Marcelo falou aqui de Cristolândia. Eu já atendi pessoas que nós levamos para Cristolândia, que foi inverso. Pessoas com dinheiro, eu conheci médicos, eu conheci engenheiros, que devido à desgraça da vida, devido a se achar dono de alguma coisa, se viu em situação de rua, foi para as drogas, e a família tenta recuperar. E aí sim, olha a diferença. O que vai recuperar também esse médico, esse dentista, esse profissional, esse advogado, tem um monte aí na rua, quem não sabe disso, é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, às vezes, nós damos muita ênfase tão somente ao pobre, esquecemos que é rico. Jesus fala isso: você diz que é rico, sois necessitado nu, né? Então a gente tem que entender que esse evangelho é evangelho para todos. A graça de Deus é para todos, e todos carecemos, tanto os ricos quanto os pobres. Pastor Marcelo, seus últimos comentários. E a ideia de Tiago é exatamente essa, né? Lá no versículo 8, capítulo 2, vai dizer: se vós contudo observais a lei, régia, segundo a Escritura, diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, se assim fizeres, está fazendo bem. Portanto, o rico, o pobre, Deus morreu por todos, sejam judeus, sejam gentios, sejam ricos, sejam pobres, sejam brancos ou negros, seja lá o que for. Deus, o Senhor Jesus, morreu na cruz do Calvário por amor a todos, e todos nós estamos sujeitos aos intempéries deste mundo, todos. Então, eu quero encerrar a minha fala trazendo a ideia de Tiago sobre essa diferenciação entre ricos e pobres. E ele vai dizer para a gente não fazer esta acepção. Ou seja, a acepção na ideia de que eu estou olhando para alguém e aquilo que eu estou vendo está determinando no meu coração quem aquela pessoa é.
Eu estou fazendo acepção de pessoas. Se o pastor Selmi chegar aqui de terno e gravata, todo bonito, e o Felipe chegar aqui de short e bermuda, eu já vou julgar, pelo que eu estou vendo, que o pastor Selmi Guilherme é muito mais culto, muito melhor do que o Felipe. Eu já estou fazendo acepção, porque a acepção é pelaquilo que eu estou vendo, pelaquilo que eu estou observando. E quando o Tiago vai dizer exatamente isso, quando já vai falar isso no seu texto, é que aqueles que adentram da igreja não possam olhar desta forma, porque todos têm o direito, né? Ou melhor, todos têm que ser recebidos. E aquele que eu acho que é rico não tem que sentar no melhor banco, e aquele que eu acho que é pobre tem que sentar nos lugares mais baixos. Então Paulo vai dizer, Tiago está dando essa ideia sobre a acepção, no sentido de que nós precisamos parar de observar as pessoas pelo aquilo que eu estou vendo, por aquilo que parece aos meus olhos, porque a palavra de Deus não remete a essa ideia. A palavra de Deus remete que todos nós somos iguais diante de Deus, e todos nós temos acesso àquilo que é de Deus, àquilo que é do Senhor. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu a todos que o amam. Ponto, né? Então assim, ninguém está dizendo que o pobre agora tem que ser tratado, não, nada disso. Estou dizendo que aos olhos de Deus não tem diferenciação. Então Tiago está dizendo para a igreja o seguinte: olha só, vocês parem com esse negócio, parem de olhar e julgar as pessoas por aquilo que vocês estão observando. Deixa que essas pessoas serem também aceitas da forma que elas são. Só lembrando, né, que o grande tema, que a gente não pode esquecer do foco, o grande tema da carta de Tiago é o quê? Perseverança. Perseverança. É só um paralelo, dizendo assim, nem a gente discriminar, mas também a gente não se exaltar, porque também a palavra vai nos ensinar como um todo, não busque os primeiros lugares, porque também tem essa, né, que é aquilo que foi falado. Então é bom frisar que nem você discriminar e nem você também se apresentar, né? Nem você também se humilhar. Ah não, eu sou pobre, então o cara sabe da condição dele, sabe quem ele é, por alguma circunstância, então eu vou me isolar, né? E como eu sei da minha condição, eu vou me exaltar. A ideia de Deus é que todos são iguais, mas também que todos se comportem iguais, porque a gente também enfrenta pessoas que acham que tem uma condição menor do que o outro, que sabe, ele sabe que tem uma condição superior. Eu, por exemplo, eu sou teólogo, o Felipe que está aí à mesa aí, e o pastor Marcelo, são engenheiros, os dois são engenheiros, nós dois, eu e você, somos próprios mortais, não somos engenheiros, mas assim, quando a gente estiver junto nós quatro, nem eu tenho que achando que eu sou menor, e nem o pastor Marcelo que serem maiores, né? Porque também tem essa também, o que não é, também às vezes se inferioriza, se desqualifica, e não deveria acontecer isso entre nós. É por isso que Tiago, só para fechar aqui, que a gente também conhece saber de tarde, Tiago vai falar sobre essa perseverança, nesse sentido, que o pobre se alegre na sua pobreza. Né? O pobre se alegre na sua pobreza, o rico na sua insignificância. Na sua insignificância. E veja bem, olha só que coisa doida. A gente tem que entender o texto da carta. O problema é que a gente pega um texto para criarmos uma doutrina. Ou seja, o pobre se alegre. Gente, você está nessa situação, como eu falei, só tem duas classes. Né? Mas, olha, você não é diferente de ninguém. Todos pecaram. Só que você reconhece quem você é. Você sabe o que você precisa. Né? Por isso que nas bem-aventuranças fala assim, bem-aventurados pobres, né, de espírito, porque eles verão a Deus. Exatamente essa situação de você se reconhecer, não como disse o pastor Alexandre, de se vitimizar. Esse é o grande problema. Se vitimiza. Né? O pastor Marcelo falou preto e branco. Eu gosto de falar o seguinte, raça humana. O dia que a gente parar com esse negócio de preto, branco, indígena, não sei o que, médico, gente, somos humanos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus se fez carne, veio a nós, não por um grupo, mas pela humanidade. Deus amou o mundo, esse mundo é a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nós possamos entender isso e praticarmos isso. Amém. Meio-dia 26, irmãos, eu gostaria de agradecer imensamente primeiro aos pastores, obrigado pela presença mais uma vez nesse painel, aos irmãos que nos acompanharam no painel de hoje. Caso você tenha perguntas adicionais, mande no Facebook da igreja, mande no grupo da EBD, né, pessoal, as pessoas também mandam muitas perguntas pelo nosso grupo, mande suas perguntas para ali que nós vamos fazer o possível para responder a todas elas. E aguardo vocês na próxima, como já foi dito, né, painel EBD da semana que vem, fé e obras, na visão de Tiago e na visão de Paulo, e Deus tem misericórdia de quem vai estar aqui respondendo isso. Já vou dizer que não há contradição, hein? E não há... Lutero que pensava assim, Martinho Lutero que criou esse problema. E na semana que vem vamos falar sobre isso. Pastor Marcelo, você pode orar para encerrar? Eu tenho só, antes de encerrar, tem um comentário que semana que vem são 5 debatedores. Semana que vem vou botar 5 aí, vai estar todo mundo que está... Ótimo, porque o tema merece 5, 10, excelente, quanto mais melhor. Samuel, e vai ter mais aí o Clarindo. E Que bom. dizer aos nossos ouvintes que nós estamos, vamos ter que pegar a IBD de hoje, tirar do ar, vou ter que editar, tanto que hoje eu trouxe uma câmera à parte, por isso que a gente vai conseguir fazer isso, e vamos lançar de novo no Facebook. Vamos perder os comentários que estão aqui, eu vou tentar reproduzir esses comentários lá dentro, correto? Então, você que fez o comentário aqui, comentários pertinentes, posso estar atento que até 18 horas, se Deus quiser, nós vamos lançar novamente o vídeo no ar, porque esse estava picotando, interrompeu, vocês não perceberam, a mesa não percebeu, interrompeu, então tem uma parte de uns 5 minutos ou 8 minutos que ficou fora do ar, mas quem vai estar em casa vai receber o áudio completo logo mais. Tanto pelo YouTube... Tanto no YouTube quanto no Facebook. Facebook eu vou retirar do ar. E vai jogar também no YouTube. E vou jogar ele no YouTube e no Facebook. No Facebook. Hein, Pastor Marcelo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento tão precioso na Tua presença, em que a gente aqui, Senhor, despidos de qualquer, Deus, qualquer mérito, estamos aqui falando aqui da Tua palavra, Deus, nos ajuda a cada dia a entender melhor aquilo que o Senhor quer para a vida da gente, aquilo que o Senhor quer para a nossa caminhada, encha nosso coração, a nossa mente da Tua palavra, das Suas verdades, Senhor, e que a gente consiga, Deus, de alguma forma, transmitir tanto para um como para o outro, de forma clara, aquilo de fato que o Senhor quer para a vida da gente. Obrigado pela vida de todos nós, por esse dia, por essa manhã, nos dá uma semana de paz, uma semana, Senhor, na Tua presença, e que logo mais, no culto da noite, com os jovens, nós possamos assim também ser bem abençoados, muito abençoados, com a palavra que será proferida. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, só um instantinho. Existem coisas importantes que existem coisas que são urgentes. Eu recebi uma mensagem agora aqui da Nata Mota. Eu queria convidar o pastor Alexandre. Peço oração pela família do irmão Genival. O pastor Alexandre deve conhecer. Que foi para a glória. Morreu. PIB de Curicica. Você quer? Então pediu para o pastor Alexandre. Qual era o microfone do pastor Alexandre? Está ali, pastor Alexandre vai orar. Entendeu, pastor Marcelo? Vi agora. Né? Bendito Deus, Pai eterno, o irmão Genivaldo, ele foi bênção na vida minha, da Rita, no período em que nós convivíamos ali em PIB de Curicica, que o Senhor possa ser com a família, possa ser com toda a igreja, e o Senhor possa, ó Deus, juntamente abençoar o pastor da igreja, o pastor Antônio Borges, que até onde eu soube, foi encaminhado para a UPA da Cidade de Deus, por conta de não ter vaga no hospital. O Senhor possa cuidar do pastor e da família enlutada lá de PIB de Curicica, Primeira Igreja Batista em Curicica. Tenha misericórdia da família e de todos nós, e que o Senhor possa, ó Deus, nos poupar e nos fortalecer na alma e no corpo, para notícias que ainda virão, notícias que ainda chegarão
as nossas casas e nos abaterão. Mas como diz a tua palavra, abatidos, mas não destruídos, por causa do teu amor, do teu cuidado e da tua graça, da tua misericórdia. No nome de Jesus, amém. Amém.